Boa noite. Vamos ficar em pé? Salmo 32, o versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Meu Senhor, mais uma vez, retornamos-nos a este monumento teu. Quão maravilhosa, preciosa, gloriosa, bendita, perfeita é a tua palavra. Nós estamos um privilégio incrível de participarmos de uma faculdade bíblica. Professor sagrado é teu Espírito. E com que poder ele ensina os santos. Ninguém mais é chamado, porque o homem natural não vai entender esses mistérios de Deus, que estão ocultos da mente, do entendimento, das emoções e até da vontade dos homens. Eles nada sabem, mas nós pela graça entendemos. E esperamos, Pai, dias maravilhosos, quando pecadores movidos por Ti desejarão ouvir as preciosidades da palavra. Tu dizes em Tua palavra que Tu derramarás fome pela palavra na face da terra. E nós esperamos isto. No mundo mergulhado de paixões, iniquidades, como nós estamos vendo hoje. Então, nossa dependência, ela é totalmente de Deus, para esta finalidade. Dá-nos Tua graça neste momento, para todos quantos estão aqui presentes, para mim que vou pregar, e para aqueles que, porventura, terão prazer em ouvir pela internet. Abençoe os teus servos que estão pregando, muitos servos teus fiéis, que também tua palavra, espalhada pela face da terra, venha glorificar teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje eu quero pregar sobre a alma se satisfazendo em Deus. Na realidade, é felicidade. O que eu poderia resumir, terminar a mensagem agora, poderia fazer, dizendo para vocês que não há felicidade fora do próprio Deus. Toda esta estrutura montada aqui no Salmo 32, em 11 versículos, pode resumir isso. A fonte da felicidade é Deus. Você não vai buscar ouro onde não tem ouro. Você não vai procurar diamante onde não tem diamante. Não é verdade? Você não vai procurar felicidade onde não tem felicidade. Está em Deus. E o Salmo 32, na realidade, é um resumo completo, incrível, um resuminho do Evangelho bíblico. Você quer ser feliz? Infelizmente, queridos irmãos, a mensagem moderna empurra o homem para mais longe de Deus. Porque se você desviar-se da cruz, você realmente está indo para o caminho contrário. Não tem felicidade numa igreja, não tem na minha. Quem somos nós? Não tem felicidade nas ordenanças. Eu tenho que ser batizado, eu tenho que trabalhar, eu quero ser um obreiro da igreja, eu quero ajudar. Nada disso dá felicidade. A Bíblia diz aqui no texto: alegrai-vos no Senhor. Então, para quem não é salvo, para quem os versículos 1 e 2 não chegaram ainda ao seu coração, é óbvio que não é feliz.
O que está acontecendo com os pecadores? Porque eles são miseráveis, porque eles estão na desgraça do pecado, porque não foram à cruz. Tirou a mensagem da cruz, tudo se perde, vira um baile dentro da igreja para procurar felicidade, vira o quê? Um pandemônio na sociedade. Não tem fora de Deus. Então, queridos irmãos, então é meu prazer trazer isso aqui. Eu vou, na introdução, dizer a vocês o seguinte, que o mundo está agora, isso eu já falei várias vezes, mas vale a pena repetir. O mundo está gritando aos nossos ouvidos, tá? Dizendo, olha, não vai para a igreja, não vai. Felicidade é ficar em casa ou passear, vai no cinema, fica aqui com seu marido, com os filhos, não vai procurar Deus não vai. Porque o mundo está dizendo que a fonte da felicidade é o próprio mundo. E tem gente assim. Quando a consciência fica culpada, ele pega a Bíblia, ou vai numa igreja aqui ou ali para aliviar, tá? Jogar um tipo de uma água fria numa consciência que está culpada. Que tristeza, né? Não tem felicidade fora de Deus. Segundo lugar, o mundo procura demonstrar isso de forma prática, pela forma como que os ímpios mostram estar felizes. Eu nunca vi os homens tão felizes como hoje. Mas é chamado hedonismo, tá? Propagou-se demais em nossos dias, porque eles estão procurando felicidade no prazer, tá? Nas paixões carnais, no sexo, na comida, tá? Na música, estão procurando demais, no barulho. Eles estão se reunindo, cada grupo se reúne para aquilo que eles gostam. Os jovens gostam das músicas pesadas, dos batuques. Até dentro das igrejas entraram com essas coisas também. Estão procurando felicidade, sentir bem. O que vale hoje é, estou me sentindo bem? Se eu estou me sentindo bem, se aquela mensagem pregada me faz sentir bem, está tudo bem, é isso que eu quero. Então, queridos irmãos, a forma prática como o mundo está apelando é incrível, você vê isso. Terceiro lugar, o mundo aproveita nossas fraquezas e nossas oscilações, a fim de nos arrastar para aquilo que o mundo diz que é nosso direito. Eu tenho visto vários crentes oscilando, tá? E Satanás aproveita. Se você tem uma fé que fica para cima e para baixo, nunca é firme, Satanás aproveita, tá? Satanás inventa coisa para você procurar, a fim de que você desvie dos propósitos de Deus. Você está muito ocupado, você tem muito trabalho para fazer, tem visitas, até uma coisa boa que você precisa fazer para os outros. Você desviar da Bíblia, desviar dos cultos, desviar de ouvir uma mensagem do pastor, da sua igreja, tá? Cuidemos, queridos, porque o mundo está assim, desse jeito, em nossos dias. E em quarto lugar aqui, é no mundo que ao curtir a felicidade, veremos o quanto temos de buscar novos meios. O que eu quero dizer com isso? É que nunca aquilo que o mundo dá vai realmente satisfazer. Você tem que procurar novidade, tá? Então você vai ver, aquele que fez aquela festa vai ter que fazer outra festa, tá? Quem fez uma comida e chamou os amigos vai ter que fazer de novo. Aquele filme que você assistiu não satisfez a sua alma, você vai ter que fazer. Então a alma é um saco furado, irmãos, nunca enche. Quando você enche do mundo, você vai ter que trazer o mundo novamente. Está vendo qual o problema? A diferença do crente é que quando o crente enche dessas coisas, para ele santificar, ele terá que tirar essas coisas, tá? Ele vai ter que tirar a sujeira que ele colocou para colocar coisas puras e santas. Então,
A vida cristã é assim. Então nós colhemos o que semeamos, irmãos. Tá? Se nós não levarmos a vida cristã a sério, nós vamos ser infelizes. Tá? Porque a vida cristã é prática. E eu, você, qualquer irmão, não importa a condição sua, nós temos responsabilidades. Diante de quem? De Deus. Felicidade está em cumprir nossos deveres, dia após dia. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor vem e enche nossos corações do seu prazer. Está vendo aqui? A salvação é o princípio, porque nos dá temor. Mas depois o Senhor vem, Ele vai preenchendo de alegria, de prazer. Tá? Por exemplo, a Virgínia terá um filho, ela e o Gessé. Se o prazer deles for o filho e não o Senhor, mais tarde eles vão ter prejuízo com isso. Porque eles estão trocando o Senhor pelo filho. Quando é o Senhor, o filho ocupa o lugar. Então eles estarão cumprindo um dever. Deus deu, vamos dizer, privilégio junto com responsabilidade. Está vendo aí? Então eles vão se alegrar pelo filho, mas vão se alegrar no Senhor. Está vendo aqui? Então, queridos irmãos, as coisas do mundo, filhos, esposas, maridos, e casa, bens, estas coisas em si mesmas, elas não produzem felicidade. A felicidade vem quando eu olho essas coisas à luz da glória de Deus. Aí eu me alegro no Senhor por aquelas coisas. Por exemplo, eu tenho minha esposa. Nós estamos vamos fazer 42 anos de casados. Então eu posso olhar para ela, para o que ela é em Cristo, e me alegrar ainda muito mais no Senhor pela vida dela. Está vendo? Então há um desembrochar de felicidade, há uma radiante felicidade que vem nas coisas, porque foram feitas por Deus. Está vendo aqui? Então, quando eu procuro felicidade naquilo que o mundo dá, eu estarei tocando em mentiras. Quando eu encontro felicidade em Cristo, eu vejo a verdade dele nas coisas que ele me entrega. Então, queridos irmãos, o Salmo 32 é o Salmo da felicidade. Eu procurei inteirar vocês disso aqui. Procurei. Olha, se nós não vemos isso, então nós estamos fracassados. Vejamos, eu vou dar basicamente, rapidamente, eu vou dar para vocês o que tem no Salmo. Veja, primeiro, nós vimos já versículos 1 e 2. A base da felicidade é a salvação. É claro. Se eu não fui perdoado e purificado, estou perdido. Tá? Eu sou miserável, irmão. Não importa o que eu tenho ao meu redor. Eu estou indo para o inferno. Eu estou debaixo da ira de Deus. Tá? No versículo 2, é muito mais ainda profunda a coisa. Porque Deus registra esta verdade da salvação no coração. Não há engano. Eu já vi muitas pessoas correndo daqui com medo de não serem salvos. Está vendo? O versículo 2 diz que a alma salva, ela não tem dolo lá dentro. Não tem medo. O crente é aquele que se humilha. Eu sou salvo porque o Senhor teve compaixão de mim. Então eu vou me humilhar mais ainda. Está vendo? Não há dolo lá dentro dele. Então tem muita gente com dolo. Então por que a igreja está vazia? Por que tem pouca gente? Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir isso. Quer dizer que está tudo bem, eles querem otimismo. Espera um pouquinho. Vamos examinar as coisas à luz da Bíblia. Em segundo lugar, ainda no Salmo, para os irmãos perceberem, a infelicidade consiste em manter o pecado oculto no coração.
Tá? Enquanto não for tratado o pecado diante de Deus, você é infeliz. Veja bem, com o incrédulo, ele vai ser assim, ao resto da vida, a não ser uma intervenção de Deus. Ele fica de longe, ele fica na escuridão, ele fica lá, ele se mantém de longe, ele não quer ouvir. Com o crente, Deus dá disciplina. E às vezes a disciplina de Deus é tão forte que a pessoa cai e não levanta tão cedo, a não ser para viver humilhado, dependendo do pecado. Então não podemos ocultar maldade no coração, tá? Porque somos crentes. Se não há disciplina, é porque não é crente. Os irmãos podem perceber, se eu estou carregando um mal no meu seio, no meu coração, sem confessar, sem abandonar aquilo, pode ter certeza, virá disciplina. Se não está tendo disciplina na sua vida, você não é crente, está indo para o inferno. Em terceiro lugar, a jornada na felicidade, conforme vemos no Salmo, consiste em andar com Deus em obediência. Tá? É igual nós fazemos com nossos filhos. Meu filho, você quer ser feliz? Me obedeça. Não é para pegar aquilo que eu falei para você não pegar. Se você desobedecer, você vai sofrer disciplina. Os irmãos percebem? Não tem felicidade de forma abstrata assim. Tem felicidade quando eu obedeço e prossigo no caminho certo. Toda a vereda errada do povo de Israel e da igreja é porque nós queremos desviar e sentir felizes. Nós não fazemos nosso dever. Não tem isso, queridos irmãos. Então, o Senhor mostra aqui nesse salmo: prossiga firme, obedeça, vai, e você amadurecerá. Será um homem feliz, uma mulher feliz. Tá? Cumpre o meu dever. Deus não muda. Não chega um tempo que ele diz assim: vamos mudar agora porque a época mudou. As mulheres vão ser mais homens agora e os homens serão mais mulheres. Tá? Não tem isso, queridos irmãos. Deus é imutável. Os princípios dele são eternos. Não tem mutação no Senhor. Então, lembremos disso seriamente. Por que estamos assim? Porque o cristianismo está tão fracassado em nossos dias. Por quê? Porque simplesmente amoldamos-nos à época. A época diz assim, então não vamos atrás. E em quarto lugar, o perigo para o crente, conforme diz no versículo 9, é quando ele age como um animal e não com inteligência e sabedoria. Não sejais como o cavalo ou a mula. Lembra? Ele diz: não faça isso. Tá? Eu já montei em cavalo, tá? Que precisa mesmo de cabresto. Porque se você solta, ele vai correndo disparado. Tá? Deus diz para não ser. Como nós somos seres humanos, foi nos dado o Espírito de Deus para que prossigamos pelo caminho do dever. Deus diz: faça isso. Você está caminhando para o céu. Siga meus conselhos aqui, minhas orientações. E finalmente aqui basicamente uma introdução, né? A fé é o único instrumento capaz de nos levar a conhecer e crescer no conhecimento dessa satisfação em Deus. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Eu quero dizer que hoje a emoção tomou o lugar da fé. Tá? Basicamente, os cultos hoje são movidos pelas emoções. As músicas foram feitas hoje para criar um ambiente emocional. Você vê no levantar de mãos, naquela expressão do rosto em cantar as músicas que eu acho, que sentimento da presença de Deus. Esse levantar e erguer as mãos é como se estivesse puxando Deus para mais perto. A vida cristã não é assim. Vida cristã é pé no chão. Sede sóbrios.
Nós estamos enfrentando uma realidade. Quando Deus tirou Israel do Egito e falou: agora olhe para frente, vocês têm um caminho a seguir, terão anos caminhando pelo deserto. Então, arrume a roupa, põe tudo, vista-se as calças, coloca o cajado na mão e vamos andar. É isso que a Bíblia fala, queridos. Nossos cultos são pautados na verdade. Deus tem falado. Andem, crentes, obedeçam. Como nós podemos fazer isso? Pela fé. Mas como? Jogue fora os sentimentos. Puxe a fé. Eu creio na Bíblia. Eu creio no meu Senhor. Eu temo a Ele. Eu quero andar com Ele. Eu quero fugir do mal. Eu quero fugir das paixões. Eu não vou dar lugar ao diabo, coisa nenhuma. Então, é viver pela fé. Então, queridos irmãos, o que eu direi mais para vocês? Eu quero satisfazer meu Deus, então vou pela fé. Tem outro jeito, senão estarei enganado e enganando os outros. Agora, vamos passar para o texto. Basicamente, essa mensagem encerra. Não encerra porque eu vou pregar no versículo 10 no próximo domingo. Tá? Mas notem o que nós temos aqui. Veja, como eu posso satisfazer em Deus nesse versículo? Olha as três coisas. Veja, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e exultai vós todos que sois retos de coração. Agora compenetrem-se comigo nesse texto. Dá uma olhadinha e vocês vão ver que nessas três coisas as três pessoas da Trindade estão envolvidas. Dá uma olhada. Primeiro, alegrai-vos no Senhor. O dedo do Espírito de Deus aponta para Cristo. Em segundo lugar, a felicidade em relação ao Pai. Regozijai-vos aos justos. Mas espera, pastor, o que o senhor achou daqui, na segunda pessoa da divindade? Nós vamos chegar lá. E a terceira, felicidade em relação ao Espírito Santo. Exultai-vos todos que sois retos. Então nós temos aqui, queridos irmãos, veja, no primeiro, nós temos a alegria desse Salvador, o regozijo da justiça de Deus. E terceiro, a vida de santidade no Espírito Santo. Os irmãos perceberam agora as três coisas? Preciso repetir? Acho que não. Vamos lá. Eu quero passar um por um aqui, para que nós entendamos o texto. Em primeiro lugar, a felicidade em relação ao Filho. E aqui eu quero tomar, porque Paulo não tomou o restante dos versículos aqui e colocou, inseriu lá em Filipenses. Ele colocou esse versículo, alegrai-vos no Senhor, está lá em Filipenses. Ele não repete o resto, está vendo? Porque lá em Filipenses, Paulo estava concentrado em Cristo. Era o desejo dele de conhecer seu mestre. Ele falou, eu quero me envolver no sofrimento dele e conhecer sua ressurreição. Então, dinamiza-se a pessoa de Cristo lá. Não é que não dinamiza aqui. Mas o propósito do Espírito Santo é nos envolver com as três pessoas. Eu estou dizendo isso porque estou falando da felicidade em Deus. Por que em Jesus? Alegrai-vos. Como assim? É a alegria de ter sido achado pela graça. Olha que maravilha. Quem foi que desceu do céu e me achou? Quem veio do lar celeste? Quem deixou a posição de glória
e desceu aqui para me procurar. Quem foi? Foi meu Senhor? Lembra daquele hino que diz? Acho que é 37. Buscou-me com ternura, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Ele mesmo diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar perdidos. Olha, queridos, que alegria quando estampa-se em nosso rosto o fato de que eu sou salvo. Não traz alegria banal, não traz louvorzão, não traz, traz temor. A alegria é santa, não banal. A alegria no Senhor é santa e não carnal, nem mundana. Os santos do Novo Testamento se reuniam em temor. Eles não estavam brincando. Alegrai-vos nele. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, é que o próprio versículo transmite isso. Não do Senhor. Quando você vai, por exemplo, num lugar, eu vou visitar meus parentes, eu vou me alegrar deles. Saiu de lá, acabou. Mas aqui é no Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? É que eu devo extrair as maravilhas de Cristo para mim. Eu devo compenetrar-me nele. Eu devo me aprofundar nele. Eu devo envolver nessa tão grande salvação. Eu devo ficar espantado com isto. De saber que Ele é o próprio Deus. Queridos irmãos, veja o que a Bíblia diz. Nós fomos primeiro ligados a Ele. Cristo não nos salvou assim, aleatoriamente. Ele não achou a irmã fulano de tal ou o irmão fulano de tal ali. Eu vou salvar você. Está aí um ingresso para você entrar no céu. Né? Não. Nós somos ligados a Ele. Unidos a Cristo. Olha, irmãos, isso aqui é tão profundo. Lembra da doutrina do batismo do Espírito Santo? Eu inclusive falei para os irmãos. Nós éramos ligados a Adão, formando um corpo em Adão. Ligados a esta raça caída. Fomos tirados de Adão e colocados em Cristo. E sabe de uma coisa? Aconteceu isso na eleição no passado. Quando Deus nos escolheu nele. Nele. E ocorreu na nossa conversão. A experiência nossa ocorreu quando fomos salvos. Então eu entendi. Nota como Deus fala. Ele conta a história na eternidade e manda essa história à nossa experiência. Está vendo? Outro detalhe, queridos. Nós fomos ligados a Ele. E lá em Romanos capítulo 6 fala. Como fomos unidos, formando uma coisa só. Quando Jesus morreu da vicena. Põe seu nome naquilo. Fala o seu nome. Quando Ele morreu, eu estava ligado a Ele. Formando um só nele. Está vendo? Isso é unidade. Quando Ele ressuscitou, eu estava também ressuscitando com Ele. Então são privilégios que nunca podem ser desligados. Está vendo aqui? Nunca. Nunca haverá tira isso. Fomos feitos uma coisa só. Tá? Quando você põe o açúcar na água, a irmã vai fazer café, não é? Você põe açúcar na água, de repente o açúcar some,
ficou uma coisa só com a água. Está vendo? Fomos unidos a Cristo. Foi assim. Crucificação, morte e ressurreição. Também, queridos, fomos achados nele e aceitos nele. Então não tem outro motivo. Eu não vou alegrar por causa meramente de um culto. Sim, alegramos nos irmãos, juntos com eles. É tão bom estar com os irmãos. Né? A nossa alegria é no Senhor. E devemos fazer essa festa sempre. Eu estou tão contente. Ele me salvou. Eu sou dele. Ninguém vai me tirar dele. Não tem poder do inferno que tire o salvo de Cristo. Não tem poder nenhum que possa me arrancar desse privilégio, dessa bênção eterna. E todos os santos do mundo, na história do mundo, foram ligados a ele. Outro detalhe, queridos irmãos, é a alegria de saber que nada mesmo nos poderá afastar. O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Outro detalhe, esta alegria no Senhor é resultado da paz na alma. Por fora, nós sentimos demais aqui, queridos irmãos. A nossa casa é de barro e sentimos fragilizados. Tá? Estou vendo a situação da minha esposa que está enferma, né? E vemos irmãos perseguidos, outros irmãos doentes, né? O perigo da Covid matando crentes como outras pessoas. A casa de barro é abalada. Interessante, né? Eu me lembro daquelas casas de barro feitas lá na Bahia. Tá? Quando, com o tempo, aquilo começava a cair, tinha que fazer novamente. Nossa casa é de barro, mas por dentro a paz reina. Não há um barulho de ondas agitadas no crente. Ele é tranquilo, porque nada abala. Em quinto lugar aqui, é a certeza de saber que o triunfo de Cristo é o triunfo do crente. O crente é salvo? É. Vai para o céu? Vai. Por quê? O triunfo de Cristo, ele conquistou para nós. Então, qual é a ordem bíblica? É uma ordem séria? Dá para fazer isso, alegrar? Dá. Alegrai-vos no Senhor. Eu vou vê-lo. Vou ver a face dele um dia. Agora, queridos irmãos, esta grande e gloriosa salvação, ela veio de um trabalho triuno. Lembra que eu já falei para vocês aqui? Repetiu o que a Bíblia diz. Deus o Pai nos escolheu, o Espírito nos santificou e o Filho nos salvou. Estão aqui as três pessoas. Como assim? Vamos lá. Veja o versículo 11. Regozijai-vos, ó justos. Ele agora, a ênfase é colocar adjetivos no crente. Aquele crente é justo. Está vendo, irmãos? A Bíblia faz isso por quê? Para fazer distinção. Não é regozijo numa pessoa que é ímpia. Não tem jeito. Ele não pode regozijar. Ele é uma pessoa abalável. Por quê? Porque não é justo. A vida não é reta. Foi pesada na balança divina e achada em falta. Está vendo aí? Ela está indo para o inferno. O povo não gosta de ouvir isso. Mas a Bíblia fala. Foste pesado na balança e achado em falta. Justiça é algo que Deus o Pai tem que ver. Ele é o juiz do universo. E se eu não for achado justo,
eu estarei debaixo da ira do juiz, que tem que punir o culpado. Ele não pode deixar o culpado por inocente. Tem milhares de pessoas culpadas do pecado e que acham que estão inocentes. E não vão para o céu. Porque não foram justificados, gente. Eu espero que conscientizem disso. Deus tem que achar justiça. Deus não pega e salva alguém assim aleatoriamente, tá? Deus não vai jogando um papelzinho de perdão para qualquer um. Ele tem que tratar da maneira dele, da maneira justa, santa dele. Agora olha o crente, o que aconteceu? Pela cruz, pela obra da cruz, Deus pegou e justificou o ímpio. Paulo fala sobre isso no capítulo 4 de Romanos. Deus justifica o ímpio. Ele pega o homem torto e endireita. Ele pega a alma que está completamente fora de forma. Completamente. Está vendo? Então não tem no mundo alguém que não esteja torto perante Deus. O pecado entortou tudo, irmãos. Tudo. Tá? Então justificação significa que todos estão perante Deus, sem culpa. O pecado fez assim, queridos irmãos. Vamos supor que nós temos que todo mundo aqui de Ribeirão Preto saltar o Rio Pardo. Tá? Bom, todo mundo tem que saltar. Vamos supor que faça isso. Eu com a minha idade, pularia 1 metro e cairia dentro d'água. Pessoas ainda de mais idade, nem conseguiria correr para saltar. Mas tem aquele jovem de Ribeirão Preto, treinado em atletismo e tal, ele pega um impulso, corre e tenta saltar o Rio Pardo, vai cair dentro d'água. Por quê? Ninguém consegue saltar do outro lado. Ninguém consegue entrar ao céu pela sua forma, pelo seu poder. Alguns falam assim, mas escuta, eu não tenho tanto pecado. Tem. Você caiu? Não importa se você praticou muito ou pouco, você é culpado. Mas na balança de Deus, lembra aquela balança antiga? Eu me lembro quando tinha isso, a gente via isso lá na Bahia, né? Aqueles dois pratos, dá 1 quilo de feijão. Então, coloca o feijão do lado e o peso de 1 quilo do outro lado. Então, tinha que estar bem equilibrada. Mas você diz, Deus, me coloca na balança. Sabe o que ele fala? No Salmo? Pega aquele pobre, pega o rico, coloca na balança. Sabe que peso eles têm? O mesmo peso da vaidade. Igual, uma pena. Coloca uma pena na balança para você ver. Não tem peso nenhum de justiça, o ímpio. Não tem. Mas pastor, eu sempre fui um homem religioso. Põe na balança divina. Não tem peso nenhum. Une-se a Cristo. Confesse os seus pecados, meu amigo. E aí você é colocado na balança. E não é mais achado em falta. Deus viu justiça. Mas essa justiça não é sua. É a justiça de Cristo em você. Aí a balança é equilibrada. Está vendo aí? Deus o Pai fica satisfeito. Então, quer dizer, regozijai-vos, ó justos. Por quê? Porque Deus não me vê mais culpado. Deus o Pai está satisfeito com a obra feita em minha vida. Não tem mais perigo nenhum. Olha quantos hinos tem. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador jamais me deixará. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, para me apresentar perante Deus o Pai, completamente sem culpa. Por isso que eu sou chamado de justo.
Mas você vai dizer, olha, conheço pessoas que são pessoas excelentes. Não importa. Se não tem a justiça de Cristo, não serve. Pode ser aquele crente mais simples que tiver, ele é justificado. Foi posto na balança e não foi achado em falta. Então, a ordem é para regozijar. Crentes têm motivo ou não? Tem motivo para transformar a alegria em cântico, em hinos de louvor ao Senhor, abrir nossa boca, cantar fervorosamente, que você é justificado pela fé e não tem mais medo do inferno. Então, disso deriva-se o quê? De ser alguém que pode servir a Deus com justiça, não dever nada a ninguém, andar pelo caminho da justiça, ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, boa mãe, bom pai, bom empregado. Isso é justiça. Outro detalhe, herdeiro de Deus em Cristo. Como? Justiça significa limpeza. A veste é branquíssima, não tem mancha nenhuma. Então, herdeiro em Cristo, estar agora, você não vê suas vestes, mas Deus vê, vestes brancas. Outro detalhe, e também, presta atenção, eu estou trazendo algo aqui que vai poder talvez desmanchar o regozijo? Não, o mundo vai perseguir você, porque você é justo. Está vendo? E aí o mundo olha para você com desdém. Mas sabe, os santos de Deus regozijaram por causa disso. Outro detalhe, o que você é na salvação, ninguém mais tem neste mundo. Ninguém tem. Eu vejo crentes descontentes. Você é multimilionário do universo. Você é infinitamente melhor do que o homem mais rico do mundo. Porque você é dono dos tesouros eternos. Tudo está assegurando que você é exatamente um cidadão do céu. Conforme diz Mateus, capítulo 5. E você é a única e exclusiva pessoa capaz de servir ao mundo. Os políticos deste mundo não servem. Quem serve ao mundo são justos. Deus colocou Daniel e os seus 3 amigos lá no palácio de Babilônia. E eles brilharam lá. Foram eles que conquistaram a confiança dos reis pagãos. Foi assim que José no Egito serviu com justiça. Deus sempre fez isso. E sabe de uma coisa? Os santos vão reinar. Vão julgar este mundo na grande tribulação. Lá do céu. Eu vou terminar agora. É a parte final. Felicidade em relação ao Espírito. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Salvação, justiça e santidade. E agora está relacionado ao Espírito de Deus. Por quê? Ele tem a obra primária de santificar. Ele não somente nos santificou, separando os salvos, separou. Quando eu era do mundo, Ele me separou para que Cristo pudesse me achar. Santificação. Mas agora, o trabalho dele é interno. Eu sei, queridos irmãos,
que a maior parte dos crentes, talvez 90% dos crentes, desconhecem o trabalho do Espírito Santo dentro dele. Os crentes não sabem que tem um agente divino em nós, que sofre com tanta fraqueza que nós temos, a ponto de gemer. Quando você está orando, Ele está intercedendo. Quando você está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, é gemido dele. Sabe por quê? Ele nos tornou retos. Sabe de uma coisa, queridos irmãos? O mundo todo momento está querendo tirar a retitude dos crentes, a retidão. Todo momento nós vemos nossos perigos ao nosso redor. Eu não poderei viver uma vida correta perante meu Senhor se não fosse a obra dele. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz: exultai. Vocês são retos? Estão vivendo para a glória de Deus? Não é obra de vocês, não é obra minha. É Ele, o Espírito da glória, que veio nos santificar e nos conduzir. Ele que nos dá poder. Então, isso tem significado? Tem. Olhemos isto. Primeiro, a salvação santificou nossas vidas e nos purificou nossos corações. Salmo 15. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Oh, quantas e quantas vezes nós choramos perante nosso Deus. Senhor, eu quero purificar. Nós cantamos aquele hino: oh, mais detestável me seja o mal, mais calmo em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração. Está vendo, queridos? Sabe por quê? Quem planta esse desejo, esta fome por santidade, é o Espírito da glória. Significa que você não vê isso no mundo. Não tem. O mundo vai de mal a pior. A corrupção é grande no mundo. O crente não. Ele vai crescendo em poder e santidade. Segundo lugar, vocês são chamados, crentes, participantes da santidade de Deus. Então, partícipes da santidade. Incrível. Então, Deus não nos salvou para eu colocar a camisa e dizer vou para o céu e pronto. Não, Ele nos chamou para sermos partícipes da santidade dele. Então ele diz: não misture com o mundo. Não estejam onde eles estão, os ímpios. Será que tem crentes que têm prazer em estar junto com os ímpios? Nós não podemos nos separar? Andar dignamente como crentes? Mulheres crentes vestirem roupas decentes para glorificar Deus? Homens, jovens, olha o que vocês falam, o que sai da boca, olha o que vocês assistem. Santidade de vida para glorificar o Senhor. Todo momento em oração. Dentro, Deus, eu sou teu para sempre. Outro detalhe, significa que agora o viver social e a criação vão participar dessas maravilhas. O que eu quero dizer com isso? É porque quando os crentes mostram a retidão no coração, tudo muda na sociedade. Olha, queridos, você sabe de uma coisa? O mundo quer ver crentes. Onde estão os crentes? Eles estão debochando hoje, porque os falsos crentes estão aí. Mas quando eles veem os crentes, tudo muda. O mundo aquieta. Há os santos de Deus ali. Queridos irmãos, os anjos do Senhor estão à frente do povo dele.
e até a criação acalma perante os retos de coração. O mundo é beneficiado com os retos de coração. Tudo agora é belo, tudo funciona. O lar funciona direito, quando há retidão. Ninguém deve a ninguém, não há roubo, não há maldade, não há malícia. Os jovens são amparados, as moças, adolescentes, crianças, todos entram num ambiente de segurança, porque todos passam a confiar. Tem crentes, os retos de coração. Tudo é belo e maravilhoso. Em quinto lugar, isto é motivo de exultação, de júbilo, de intensa alegria. Alegrai-vos, queridos irmãos, é porque nós nunca passamos por pedaços difíceis na vida. Nós nunca enfrentamos coisas que irmãos deveras no passado enfrentaram. Então, nós sempre estamos reclamando quando saímos um pouco do conforto que nós temos, nós reclamamos de Deus. Mas sabe, os santos de Deus do passado, tudo era motivo para uma festa santa. Glória ao Senhor. Não era coisa de boca para fora, não era motivação de um fervor, de um culto, era coisa da alma. Glória ao Senhor. Nada pode abalar os feitos da graça. Está vendo? Em plena lei, nós abrimos no Salmo 32, em plena lei, mas em plena lei brilha a graça. Ninguém pode abalar. Os feitos da graça são invencíveis, poderosíssimos, queridos irmãos. Ok, vamos chegar ao fim da nossa mensagem. Nós fomos chamados para servir neste mundo. Nós estamos aqui para servir. Você diz, eu sou pobre? Sou. Mas eu estou aqui para servir. Você serve como uma mãe. Um homem serve como marido. Serve como missionário. Serve como pastor. Serve como dirigente nos cultos. Todos estão no mundo para servir. Quando saímos daqui, amanhã, por exemplo, um vai para o serviço ali, vai servir, ganhar o sustento de cada dia, servindo. Nós somos colocados como sal da terra, espalhando, para dar sabor a este mundo. E agora, queridos irmãos, tudo isto, como é conquistado? Eu vou repetir aqui o que eu falei no primeiro ponto. Tudo é conquistado pela fé. Tudo. Então, quanto mais voltado para a palavra, a fé se torna forte. Ela vai ganhando potência. Ela vai se dinamizando. Então, nós conquistamos pela fé. Mais da Bíblia, mas a fé é forte. E eu finalizo dizendo que nossa exultação é porque não somente participamos da santidade de Deus, como também estamos envolvidos nessa santidade, na retidão do Espírito de Deus, a fim de adquirirmos pureza e uma vida que agrade ao Senhor. Agora, para aquelas almas que não são salvas, ou você, meu amigo, está vendo o que o mundo dá? O que o mundo dá, o que o diabo dá, quando ele oferece flores do mundo, é porque ele tem um punhal escondido. Nunca o pecado vai fornecer felicidade. Tudo do pecado traz embutido a morte. Junto com a alegria vem tristeza. Junto com a felicidade vem terror. Vem. A morte está sempre presente onde há o pecado. Vem orgulho, vaidade, desrespeito. Por quê?
porque não é a felicidade do Senhor. Então corra para Cristo, corra para obter o perdão completo dos seus pecados. Vai a Jesus. Deus tem uma salvação gloriosa para a alma arrependida. Ele purifica você dos seus pecados. Ele lhe justifica com o sangue de Cristo. E você se torna aceitável perante os olhos dele. Que Deus aplique a sua palavra nesta noite em cada coração.